Nós queremos terminar esse mês, então, falando sobre algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração a respeito da sua própria vida e de como você é visto aos olhos de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, em primeiro lugar, um pequeno filme que nós vamos passar. Por favor, pode colocar aí, apagar as luzes, para a gente introduzir o tema dessa noite, revisitando os fundamentos. Palma da mão, é preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Esse filme Up é um filme muito inspirativo, mas muito triste. Sempre que eu olho para essas cenas dá vontade de chorar.
porque a vida é curta demais. E o Carl e a Ellie achavam que, ele principalmente, que sempre a felicidade estaria numa aventura, num lugar onde ele chegaria, e não percebia que a Ellie já estava do lado e a Ellie era realmente a sua felicidade. Uma das facetas da felicidade é a gente reconhecer quem está do nosso lado na jornada. E não o ponto onde a gente quer chegar. Não é o teu sonho, o maior sonho da sua vida, que necessariamente vai fazer você feliz. Mas quem está do seu lado faz você feliz. Então, ame mais, abrace mais, sonhe mais, chore mais e viva a vida que você tem agora. E se você ainda cumprir o seu sonho algum dia, por mais distante que ele seja, então celebre isso com a pessoa que está do seu lado. Quero falar um pouco sobre, então, revisitar os fundamentos. Eu não sei quantos de vocês ainda lembram dos antigos álbuns, aqueles álbuns que a gente cultivava. Hoje tudo é digital e essas coisas estão se perdendo. Mas faça o álbum da sua família. Faça o álbum da sua história. Tá? E nós vamos olhar um pouco sobre isso agora. Vamos lá. Primeira coisa, fazendo um flashback. Você lembra quando seus filhos tinham essa idade, mais ou menos? E muitos de vocês têm saudades daquele tempo, dizendo, ai, como eram fofinhos, como dava vontade de apertar, de abraçar. Pois é, os filhos cresceram. E nessa época, eu me lembro da minha infância, lá por 4, 5 anos, não é? Eu já tinha 1 ou 2 irmãos, como eu queria já comandar a tropa, como eu já queria fazer as coisas. E a minha mãe, ela sempre guardava os doces da época num lugar muito inatingível, lá em cima, e nos dava assim 1 ou 2, porque a gente era pobre pra caramba, e só podia comer 1 de cada vez, e 1 para cada um. E aí eu dizia assim, o que tem naquela jarra lá? E eu com 4, 5 anos pegava e começava a escalar aquelas coisas que para mim era uma montanha, não é? Mas eu chegava na jarra e tirava os docinhos lá, para mim, para os outros não, lógico. Né? Porque eu já era um pecador desde pequeno e egoísta. Né? E os meus irmãos começaram a descobrir que eu subia. E eles também queriam subir. E quantos tombos. Esses dias eu peguei a cabeça do meu irmão e vi que ela era uma cabeça toda marcada. Porque eu me lembro dos tombos que, por causa do meu mau exemplo, fiz com que o meu irmão caísse não só dali, mas caísse das mangueiras, caísse em cima de pedras. Podia ter matado meu irmão. E hoje eu abraço os meus irmãos e digo assim, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eles me perdoam. Uma fase, né, da nossa vida que é importantíssima é como se deu esse processo de infância. Como se deu isso? Próximo slide. Eu em tudo percebo que Deus já estava comigo lá no ventre da minha mãe. E nessa fase, quando todo mundo quer descobrir sexo, quer descobrir não sei o quê, uma coisa que poucas pessoas falam é que Deus já estava comigo no ventre da minha mãe. Eu não sei se você foi desejado pelos seus pais, eu não sei se você não foi planejado por eles, eu não sei se você, não é, muitas vezes ouviu frases malditas, cada um de nós talvez ouviu alguma, mas meu querido, uma coisa que você não pode deixar de lembrar na sua vida é ter consciência de que Deus desejava você. Deus sempre te quis, Deus sempre te amou. E Deus formou você já no ventre da sua mãe. Quer ver? O salmista falando sobre isso, o Davi refletindo, ele fala assim, tu criaste o íntimo do meu ser. Olha bem o que ele está falando, ele não falou tu criaste o meu ser. Tu criaste o íntimo do meu ser, ou seja, a alma, o espírito, os sentimentos. Deus estava ali não tecendo apenas e jogando células para se multiplicarem a esmo. Deus estava trabalhando muito mais no teu íntimo, como um tecelão que vai tecendo uma obra perfeita. Deus estava tricotando
tricotando você, vamos dizer assim, metaforicamente, né? Tecendo você, o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Nada do que Deus faz não é especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas, e disso tenho plena certeza. O próximo. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém? Quer dizer, é uma viagem que não termina nunca, porque quem contou a areia do mar? Então vamos para a próxima aí, por favor. Queridos, cada um de nós, isso aí já é um bebê quase que formado e pronto para nascer, não é? Mas eu tenho que lembrar você que antes de você nascer, havia no seu pai e na sua mãe um desejo muito grande de receber você, ou não. Nós não sabemos disso. Tem muita gente que chuta, né? Fica chutando e dizendo, o bebê já sabe se ele é rejeitado ou não. Pela psicologia isso não é possível, nós só recebemos algumas descargas elétricas, mas nós não temos consciência, porque nós não temos palavra. Não é? Nós não temos consciência da rejeição ou não nesse estágio. Muitos psicólogos chutam, outras pessoas também. Mas não é possível aqui a gente afirmar com certeza que nós somos rejeitados ou não. Mas o fundamento que eu queria colocar para você, o alicerce que eu quero colocar para você, é que Deus já te via com amor e intencionalidade. Ele já estava tecendo o teu espírito. Ele já estava tecendo você no ventre da sua mãe. E aquele que te amou é o teu Pai Celestial, é Deus. Você não foi criado, como já ouvimos aqui, aleatoriamente. Você não é fruto do acaso. Nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus te desejava. E você veio a ser, porque Deus assim quis. E Deus colocou em você, não é, esse amor desde o ventre da sua mãe. Deus disse então, em outras palavras, haja você e ouve você. Você está aqui porque você recebeu essa palavra, essa permissão de Deus, esse amor de Deus na sua vida. Muitas pessoas, no entanto, entram em crise, pode colocar aqui, em crise de autoestima. Eu coloquei a Mona Lisa, porque um dia a gente foi num museu lá em Paris, e a gente foi procurar a Mona Lisa. A gente procurava a Mona Lisa, né? Essa grande pintura, e ela estava lá num cantinho, né? Toda cheia de segurança, e a turma toda na frente, querendo tirar essa grande obra aí, conhecida mundialmente. Mas por que essa obra é tão importante? Não é por causa da Mona Lisa. É por causa daquele que assinou esse retrato, essa pintura, o Leonardo da Vinci. E se você tentar procurar ali, é muito difícil, é uma assinatura quase imperceptível. Mas essa obra se tornou uma das maiores, né, em volume de dinheiro e em volume de valor do mundo, por causa dessa assinatura. E meu querido, Deus foi aquele que assinou a sua obra-prima. Deus, você tem a assinatura de Deus já no ventre da sua mãe. E se você tem crise de autoestima, de que meu nariz, principalmente o nariz, né? O pessoal tem problema com o nariz, né? O pessoal tem problema com o cabelo, falta de cabelo, a altura, largura, alguns têm problema com isso. Alguns homens aí, não é? Eu não tenho problema de largura, deveria ter, mas não tenho. Tá? Deus nos fez de uma maneira única e especial, e a assinatura final não foi do Leonardo da Vinci, que vale milhões de dólares, mas você tem um preço inigualável, porque Deus assinou a tua vida. Que pai você tem?
Que pai você tem? A assinatura, o teu designer, o autor da tua vida, não é outro senão o nosso próprio Deus celestial. Pode colocar o próximo. Todo mundo passa por isso, as mulheres, né? E percebem o bater do coração, percebem nesse momento como a vida está crescendo dentro do seu ventre. Os médicos fazem lá os seus cálculos, centímetro para cá. Mas o versículo 15 diz: você foi criado no ventre da sua mãe de um modo todo especial. Mesmo os ossos estando escondidos até o ultrassom, eles não estavam escondidos do teu Pai Celestial. Mesmo os doutores não vendo quem você era, lá no embrião, a Bíblia diz que Deus te via lá no embrião, se formando, não é? As primeiras transformações das células. Tudo isso foi acompanhado pelo seu Deus. Deus foi o primeiro que te viu. Deus foi o primeiro que te notou. Deus foi o primeiro que te acompanhou. Deus foi o primeiro que te amou assim. A sua mãe não tinha consciência, talvez o seu pai levou um susto: estou grávida. Mas Deus não, Deus ele sabia e sabe exatamente quando tudo começou. E a Bíblia até vai mais longe, ela diz: antes da fundação do mundo, eu te escolhi. Ou seja, Deus tem um plano conosco desde a eternidade, e apostou de que um dia, quando você viesse a esse mundo, formado no ventre da sua mãe, por permissão de Deus, você também fosse declará-lo como pai. Sabe por quê? Porque o que Deus mais quer não é que a gente só se reconheça como um ser humano, não é? Como uma pessoa que veio ao mundo, mas que nós reconheçamos quem é o nosso designer e o autor da nossa vida. Nossos pais tiveram um papel importante concedido por Deus? Sim. Mas Deus coloca a gente como coadjuvante, como coautor da vida. Isso é tão importante a gente perceber em nós, em nossos filhos e nos nossos próprios pais, ter essa nova consciência sempre de que estamos vivos por amor, por permissão de Deus e porque o designer está conosco. Pode colocar a próxima. Nós sofremos muito no mundo moderno, e aí criaram, no século XX principalmente, muitas IAs, sociologia, psicologia, pedagogia, muitas GIAs, para tentar dar uma força e melhorar o ser humano. Glória a Deus por todas as ciências humanas, eu acredito nelas muito mesmo. Mas todo esse esforço também, muitas vezes, foi feito para tirar Deus da história, para tirar o designer, para tirar o autor da vida, de tudo isso que significa o ser humano, a sua complexidade e o jeito de ele ser. Meu querido, obrigado, Senhor, por todas essas teologias, psicologias, filosofias que foram feitas a respeito do ser humano. Mas a Bíblia diz que a gente só pode ser liberto da baixa autoestima, desses valores terríveis que muitas vezes nos acompanham, as palavras duras que ouvimos, os sofrimentos que tivemos e causamos aos outros, pelo Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos todos de um Redentor. O ser humano desde sempre tenta então criar filosofias e psicologias e sociologias a fim de redimir-se, de salvar-se a si mesmo, procurando explicações das mais poderosas possíveis nesse mundo. Mas, querido, dê espaço para essas palavras: tu és o Deus que me vê. Muito mais do que um psicólogo, muito mais do que um filósofo que tenta entrar no profundo e no íntimo do teu ser. Você tem um pai que acompanhou tudo o que estava acontecendo contigo. Você tem um pai que sabe da divisão celular. Você tem um pai que te acompanhou desde lá. E ele vem cultivando então isso com você, que se chama amor paternal.
Mesmo você não tendo consciência, Deus cuidava de você. E eu vejo na minha criação como eu tive um pai que me cuidou. Como meus irmãos tiveram um pai que nos cuidou. Se não fosse ele, estaríamos afogados, estaríamos mortos nas rochas. Um dia eu dei uma pedrada no meu irmão, quase matei. Eu era terrível, pessoal. Aí eu vejo como a gente desde pequeno tem um potencial assassino. E eu olho para o meu irmão hoje, eu beijo ele tanto, gente. Tanto. Eu beijo meu irmão tanto que ele fica constrangido. Ai, sai para lá. Mas por que eu beijo tanto meus irmãos hoje? Porque não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Tu és o meu Deus. O Deus que me vê. Vamos lá. Desde os nossos primeiros anos, quando a gente estava embarcando na história, depois de Deus ter nos criado e através dos nossos pais, não é? Viemos a esse mundo. Deus continua escrevendo a nossa história. E Ele vai avançando. E vem as tragédias muitas vezes, vem desilusões. E a Bíblia diz que Ele transforma também o pranto em dança. Que Ele transforma os dias terríveis em dias de festa. Que Deus é um Deus que pega aquilo que não está e forma de uma outra maneira para você festejar. Já nesse mundo, apesar das tribulações. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho certeza. O autor dessa poesia é alguém que já tinha muita experiência, porque o rei Davi olhava para a sua história e dizia: como é possível Deus fazer tantas obras através da minha vida? É alguém que não optou pela amargura, pelo ressentimento, pela vitimização, não é? Por ficar alheio à vida, obrigado. Mas ele confiou no autor da vida e disse: Ele está comigo. Mesmo depois de eu cessar de contar todas as suas obras como a areia do mar, ainda assim eu olharia para o lado, quem que está lá? O Senhor. Quer dizer, no final das obras sempre está o autor da obra. No final das experiências de tragédia, quem está do meu lado é o Senhor. Então, meus queridos, desde os primeiros dias, desde a concepção, Deus está contigo. Deus está escrevendo uma história através de você, mesmo você não querendo. Às vezes você quer pegar a caneta da mão de Deus e dizer assim: deixa eu escrever agora. Deus deixa você escrever. Aí que você começa escrevendo a sua história. Com o tempo dá certo. Talvez algumas coisas são muito boas e o ser humano chegou muito longe, fez tanta coisa, reconheceu tanta coisa. Mas tem dia, meus queridos, que você começa a despencar e a sua história começa a ruir, a casa começa a cair. E aí você precisa de novo de reconhecer que mesmo no final das obras mais terríveis da sua vida, você tem o autor da vida com você. E que no final dessas tragédias ainda Deus estará do teu lado. Mas Deus não é fatalista. Deus não é um Deus que nos criou robôs, porque senão Ele seria responsável até pelos meus pecados. Se eu fosse um robô, os erros que eu cometi nessa manhã, não é, foi Deus que fez. Não, Deus não é assim. Existe um espaço, quando Deus muitas vezes nos dá a caneta e diz assim: escreve aí um pouco da tua história. Ele vai nos acompanhando, como aquela mãe que vê o primeiro A do seu filho, o B e o C, e faz assim, meu querido. E você então vai guiando a mão do seu filho para que ele, não é, se faça inteligível e não os garranchos, não faça garranchos com a sua letra. Você vai ganhando consciência de que nós não somos fruto do acaso, nós somos frutos do amor de Deus. Por isso eu pergunto para você, qual é
não é? Qual é a sua vocação histórica? Eu coloquei uma professora aí, e eu peço aqui, quem é professora de algum nível, aqui por favor levante a mão. Professora ou professor? Aí. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para essa gente? Mais do que um cientista que descobre uma grande vacina, mais do que um astronauta que pôs o pé na Lua e descreveu a Lua para nós, eu acho que a vocação de uma pedagoga, de uma professora, de um professor, é aquela que mais influencia e dá qualidade para as pessoas realmente existirem, não é, como Deus quer. São atos que aos olhos de Deus são tão grandes, porque as pessoas precisam assumir a responsabilidade de viver, e nada melhor do que pais e educadores para fazerem isso. Então, eu oro por vocês, educadores, que nessa época difícil de educar filhos dos outros, inclusive, está tão difícil. Continue persistindo, porque você é uma bênção na mão de Deus. Qual é a sua vocação histórica? Para que você está aqui? O que você está fazendo nesse mundo? Querido, Deus quer usar você não apenas como missionário, como pastor, como pessoa que vai cantar aqui na frente, muito mais ainda, Ele quer usar você com a sua vocação onde você está, para ser bênção nas mãos dEle. Tenha os olhos abertos. Saiba que a história está sendo escrita por Deus e por você, e que vale a pena viver a cada dia. Os versos 17 e 18 também nos falam desses detalhes, que a gente deve olhar para trás e perceber que Deus está conosco e presente ao longo da nossa jornada. Todos os dias, voltados para Ele, nós podemos perceber que mesmo no meio das circunstâncias, não é? As obras dEle são tão inúmeras quanto as areias do mar. E não são só na sua vida, é ao seu redor. Eu ainda penso assim, como é que tanta coisa boa nos acontece? Nós podemos viver de jornal nacional, nós podemos viver das manchetes dos jornais e ficarmos muito ansiosos pelo futuro da humanidade. Mas, meu querido, eu ainda penso uma outra coisa. O reino de Deus vai se manifestar em plenitude. O Rei dos Reis voltará. Ele estará conosco. E Ele vai fechar a história e começar a história dele como Ele quer contá-la. E Ele vai continuar fazendo isso, não é? Com todos aqueles que creram nele na sua volta. Então, querido, enxergue os detalhes. Veja quanta coisa boa ainda está nos acontecendo. Veja quanta coisa boa está acontecendo na igreja. Quantas pessoas estão sendo salvas. Quantos casamentos estão sendo redimidos. Creia que Deus ainda está no controle de todas as coisas. É um exercício constante, né? Olha só, a próxima aí é assim, ó. Quem sabe Deus, então, está lá na prancheta dele desenhando e fazendo tudo aí, não é o que um web designer faz para colocar uma página no website. É um trabalho maravilhoso dos web designers, mas imagina o trabalho que Deus tem na prancheta dele com a sua vida. Como Deus desenha, como Deus planeja, como Deus te convida a dar uma olhadinha na prancheta dele e dizer, estou no caminho certo, Deus quer fazer que eu faça isso. Ou então você diga, opa, estou falhando, preciso voltar ao design de Deus. Quais são as implicações desse salmo para a nossa vida? Sabendo que Deus começou uma obra lá, está entretecendo, cuidando da nossa infância, esteve conosco mesmo imperceptivelmente. Muita gente aqui não sabia que Deus estava com você. Então as implicações para mim são essas. De que quando nós nos formamos em Deus, nós ainda somos um pouco criança e cada um de nós traz uma criança dentro de si. Eu vejo cada coisa que eu faço, o que vocês fazem, às vezes que eu digo assim, meu Deus, ainda não deixamos de ser crianças. Ela existe, ela está lá, e ela gosta de contar a versão dos fatos, né? Como uma criança está sendo repreendida, ela não está gostando nada, mas ela gostaria de que esse dedo se encolhesse, a mãe olhasse para ela na altura do rostinho dela e dissesse, o que aconteceu, filho? E ela quer contar a versão dela. Porque cada criança tem a sua versão.
Por mais fantasiosa que seja, querido, ouça a versão do seu filho. Entenda a linguagem dele. Minha mãe, muitas vezes, ou então as mães por aí, muitas vezes você pode dizer dela, mas eu sei que a minha mãe não me amava. Tem gente que fala assim, não é? Ela gostava mais da minha irmã do que de mim. Né? Agora, no meio disso tudo, nós temos que perguntar, qual é o olhar de Deus para a minha vida? Todos ouvimos palavras malditas na infância, esse menino não vai dar nada, não é? E aí, para provar para o seu pai de que você valia alguma coisa, você começa a acordar às 5 da manhã, termina à meia-noite, e o seu pai até já morreu e você ainda está tentando provar para ele que você é alguém. Existem pais que são embriagados e fazem coisas do tipo dar um tapa no filho e dizer assim, por que você está lendo o livro? E aí você lê mais livro ainda, e tem gente que lê um livro a cada 2 dias ou 3 dias, e o pai morreu, e você está lendo e escrevendo o livro para provar para o seu pai que você é mais inteligente do que ele, e você não vive. Então, meu querido, cuidado com as implicações de não conhecer o autor da vida que amou você e concebeu você, que abençoou você com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Tem também os abusos emocionais, não é? Nós hoje em dia estamos vendo, porque está cada vez mais aí nas redes sociais, na televisão, pais instáveis, pais omissos, não é? Tios, avós, aqueles que mais abusam e causam feridas silenciosas no nosso coração, na nossa alma, são aqueles que estão aí ao nosso redor. E os abusos estão sendo cometidos. E os adultos, muitas vezes, que depois se formam a partir desses abusos, são aqueles que se arrastam, porque prejudicaram a criança que está nele. Quem é que vai redimir a humanidade? Psicologia? Filosofia? Quem é que vai redimir o ser humano desses abusos? Quem é que vai retirar essas coisas do teu coração? O que fazer? A humanidade precisa de um Redentor, e Ele já está colocado e posto pelo nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. Não há salvação fora dele, a Bíblia diz. A cultura tenta dizer para você, você pode redimir a sua história, você pode redimir a si mesmo, mas 21 séculos estão se passando e ninguém conseguiu. O que nós estamos vendo é que nós estamos nos armando mais, nos matando mais, as guerras não cessam, porque o ser humano não tem jeito fora de Deus. Só Jesus! Porque Ele levou sobre si as minhas enfermidades, porque Ele levou sobre si as minhas maldições, porque Ele levou sobre si as minhas agressões, porque Ele levou sobre si os meus abusos, porque Ele levou sobre si tudo aquilo que me deformou, as agressões nas palavras, as agressões não ditas, as agressões malditas, tudo isso Ele levou sobre si. Nós precisamos de um Redentor. E a Bíblia diz, mudaste o meu, pode passar esse aí também, eu já falei, mudaste o meu pranto em dança. Isaías olhou para o Redentor e disse, tem um Redentor que vai fazer você dançar, querido. Tem um Redentor que vai fazer você pular numa festa. E a festa será da vida. Nós sofremos feridas interiores pela falta de compreensão, muitas vezes, do que significa ter um pai presente conosco desde a nossa formação. Aquele que diz que você é maravilhoso, aquele que diz que você é único, aquele que diz que você é filho, é aquele que te liberta através da cruz, quando tudo deu errado, quando você não conseguiu, quando a história começou a sair, não é, do seu rumo e você não conseguia voltar para o plano original, para a prancheta de Deus, ali mesmo assim, Ele estava contigo, liberando cura e perdão através da sua cruz. E Ele diz para você, vai dar tudo certo, querido. E não é palavrinha de médico que quer enganar você na UTI. Vai dar tudo certo. Não, é a palavra do teu Pai que cuida de ti no tempo e na eternidade. Aleluia por isso. Estou terminando. Como é que nós devemos então olhar para os nossos filhos diante de tudo isso? Como Deus olha. Como é que nós devemos olhar para os nossos netos diante de tudo isso? Como Deus olha. Não é? Eles vieram a ser porque Deus lhe deu a vida.
Eles vieram a ser porque Deus os ama. E assim você também deve amar. Assim você também deve se esforçar para se conectar com Deus e poder passar para as crianças e para os seus pais, como falou o pastor Felipe na semana passada, o mesmo amor que foi derramado sobre a sua vida e você se conscientizou. Quem tem consciência cristã, quem tem consciência de Deus, toma atitude e responsabilidade nas mãos. Esse pode transformar a sua vida e o seu mundo. Deus cria o universo e chama homem e mulher para cuidar dele. Chamou Adão e Eva. Ele não ficou cuidando o tempo todo. Ele disse, agora vocês fiquem aí fazendo isso. Você tem que cultivar a sua casa, o seu lar, o seu jardim. Deus deseja que homens e mulheres sejam maduros para criar os filhos. E não fiquem também o tempo todo nas suas criancices. Deus confiou crianças para você por um tempo. E gente, pais, tios, avós, todos nós temos a responsabilidade de criá-los bem. Porque um dia eles se vão. Eles vão constituir a sua história, vão fazer a sua história. E você estará lá como alguém que vai continuar orando, mas já não é mais o protagonista. O que você pode fazer pelo seu filho? Continua. Pode colocar lá. Então, o que a gente pode fazer por eles? Hã? Travou ali? Tá bom. Não trave. Não trave, irmão. Continue amando o seu Deus de todo o coração, da sua alma e as suas forças. Sabe por quê? Porque isso nos traz coerência diante de um Deus que fez a mesma coisa conosco, nos amou com todo o seu vigor e passou para nós essa capacidade de amar. Então, a espiritualidade na nossa casa não vem em primeiro lugar de um culto doméstico, por melhor que ele seja, mas sim de ser consistente na nossa espiritualidade e de vivê-la da melhor maneira possível diante dos nossos filhos. Em 1962 foi criado um instrumento maravilhoso no Brasil, chama-se sandália havaiana. E eu nasci em 1962, faz a conta aí rapidinho. Tá? Só que hoje, sandália havaiana é vendida com aquelas coisas cintilantes em Paris por 29 euros. Então, tornou-se um objeto de luxo. Mas a sandália havaiana, na verdade, tem contribuído para a educação familiar desde 1962. E tem gente que não usa mais a sandália havaiana para educar. Mas a minha mãe, Dona Bete, a sandália havaiana voava, não é? E esse filho dela virou pastor. Me educou. Querido, eu não queria que você usasse somente sandália havaiana, mas usasse a sua coerência. Não bata com raiva, não bata por vingança, mas eduque dando os limites. Deus confia em você. Deus colocou o seu amor, não é, para você. Eu vejo muito pai dizendo assim, olha aqui, filho, nós vamos conversar hoje à noite quando chegar em casa. Ele está com raiva. Aí ele chega em casa, passou a raiva, não conversa. Isso é incoerência. É claro que o melhor momento de a gente educar o nosso filho é sem raiva, quando a raiva passou. Então prometa para ele, vamos conversar hoje à noite. E chega em casa, a raiva já passou, e diz assim, vamos conversar aqui, ó. Talvez nem precise de sandália havaiana. Talvez um bom papo. Talvez uma hora em que você mostre o seu amor por ele de uma maneira muito mais saudável. Pode passar aí a saia. Olha só a havaiana que eu achei. Vai passando, vai passando. Vai. Olha aí. Ó, tá assim a sandália havaiana. Né? Nossa época a gente usava a sandália havaiana até que colocava aquele prego atravessado para segurar, né? De tão pobre que a gente era. Mas eu adorava a sandália havaiana. Finalmente, terminando, pessoal, coloca lá. Quem é o redentor dos nossos filhos? Olhe para a pessoa e diz assim, não é você. Não é você. O redentor dos teus filhos não é você. Você pode fazer tudo o que você puder e estiver ao teu alcance, mas no final das contas, você só pode levar os seus filhos aos pés de Jesus e mostrar, nós temos um redentor. E quando você começar a errar e escrever para fora das margens da tua vida, filho, nós temos um redentor.
Esse Redentor é Jesus. Ele sara as tuas feridas. Ele sara você. Ele faz do teu choro uma dança. E concluindo, eu quero que você ore comigo nesse momento. Fique de pé. Coloca lá o primeiro slide, por favor, sobre o livro de aventuras. Pode colocar lá o primeiro slide? E se você pudesse dizer para si mesmo, como é que eu estou escrevendo, como é que eu estou colocando as minhas fotos? O que é que eu tenho que lembrar? Lembre-se que na primeira foto, de que esse salmo fala sobre você dizendo: eu constituí você, eu formei você, eu estive contigo todo o processo. Seus pais nem sabiam que você existia, mas você faz parte desse processo. Deus abençoe você. Senhor nosso Deus e Pai, hoje à noite ouvimos, hoje à noite refletimos, de que Teu amor passa todas as barreiras da percepção humana, passa por cima e entra e penetra lá no íntimo, onde somente um tecelão como você pode tecer o espírito, a alma e depois também o corpo humano. Lá no profundo, onde as emoções vão se formar, onde os registros da vida vão ser tecidos, ó Pai. O Senhor já esteve colocando lá o Teu amor, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, que continua hoje batendo no nosso coração, dizendo: você é meu filho, você não é um desgraçado, você não é alguém qualquer, você não é fruto do acaso, eu te amo demais, você é meu filho, e eu quero te amar até o final, até que você entregue de novo a caneta da sua vida para mim e diga: meu Redentor, eu preciso de ti, escreva o meu nome no livro da vida. Por favor, Senhor, escreva o meu nome lá. Senhor, nesta noite muita gente aqui precisa entregar essa caneta. Já tentou, mas você não conseguiu. Você falhou, você pecou, você se distanciou, você não conseguiu ainda terminar a sua história bem. Hoje à noite entregue a sua vida a Cristo e diga: Senhor, vem escrever a história da redenção. Senhor, vem escrever uma nova história na minha vida, para que eu saiba por que é que eu estou nesse mundo que não faz sentido algum, se nós não temos a referência de Deus. Não faz sentido. É só guerra, é só tragédia, é só notícia triste. Senhor, por favor, desperta em nós uma consciência de que sem Deus, sem um Redentor, a humanidade falhará brutalmente. Mas só com a história de Deus nós chegaremos lá. E um dia os livros vão ser abertos, as histórias vão ser contadas, e lá no meio da página tem uma marca de sangue. Lá no meio da página circunscrita com sangue, começou a história da redenção, porque o sangue não é teu, o sangue é de Jesus. Quem quer hoje à noite se entregar? Quem hoje à noite não tem um Redentor na sua vida? Ou talvez precisa voltar urgentemente a entregar a caneta para Deus, para que Ele consiga continuar a história. Eu gostaria que levantasse a mão bem alto para Deus e dissesse: Senhor, eu estou entregando a caneta para o Senhor de volta. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém está precisando entregar essa caneta de volta para Deus? Glória a Deus. Senhor, eu oro por esses meus queridos irmãos. São 3 ou 4 pessoas hoje à noite aqui. E o Senhor sabe por que é que eles vieram a esse templo hoje à noite. Para ouvir essa palavra de que Deus não esqueceu deles.
estão entregando a caneta de volta para Ti. Escreve o nome deles no livro da vida. E a partir de hoje, Senhor, eles não sejam apenas, ó Pai, pessoas que andam pela vida sem sentido. Que eles comecem a dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque começaste uma nova história comigo. Fui formado, tecido maravilhosamente por Ti. E cada um dos meus dias está enumerado por Ti. Não sou um robô, eu sou filho de Deus. E por isso eu louvo o Senhor de toda a alma e todo o meu entendimento. Amém, Senhor. Amém. Eu sempre digo no final do culto: dê um abraço no seu irmão. Hoje à noite eu gostaria que você fizesse outra coisa bem diferente. Eu gostaria que você sentisse o abraço do seu Pai, que é Deus. Faça um gesto de fé. Nós cristãos fazemos gesto de fé. Faça assim, ó. E diga: obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Em Teus braços eu descanso. Porque desde o início o Senhor me formou. Desde o início eu sou querido, eu sou amado. E nada vai tirar essa marca do Senhor do meu coração. Deus abençoe. Agora você pode cumprimentar a pessoa do seu lado, abençoar a vida dela. Tem uma semana na graça de Deus, em nome de Jesus. Seu Pai te ama, Ele te acompanha. E você não está sozinho nunca.